fala engenheiro, tudo certo? Eu aqui mais uma vez. Agora vou falar de um tema extremamente importante para nós, que é o que? Se destacar como profissional da engenharia no mercado de trabalho alemão. Mas espera aí, se destacar sendo engenheiro? Não. Se destacar no processo de aplicação à vaga, né, de engenharia. Ou seja, quando você ter a possibilidade de fazer uma entrevista, você vai mostrar essas características que eu vou listar aqui para vocês, tá bom? Basicamente, o que eu estou falando aqui é o que? É o que eu já vivi, é o que eu utilizei e é o que eu sinto que funciona, tá bem? É óbvio que existem mais características. O que eu estou colocando aqui são 5 para o vídeo ficar compacto. Normalmente eu tento fazer um vídeo aí de 30, 40 minutos. Já aconteceu de se passar de 1 hora, então pelo meu tempo escasso, pelo seu tempo escasso, então eu tento colocar em um tempo mais curto. Então eu divido isso aí, beleza? Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Gerson Santos, eu moro na Alemanha desde 2016, sou engenheiro sênior, eu trabalho numa empresa alemã e ela tem um foco na manufatura, né, de produtos ópticos, né? Então eu trabalho, por exemplo, né, um exemplo que eu já posso dar a vocês. Eu trabalho numa empresa que é 2 horas da minha casa, mais ou menos, só que eu tenho a possibilidade de fazer home office. Então, quando há necessidade, eu vou lá, né? E quando não há, eu fico em casa, né? Normalmente eu posso dizer que é metade do mês eu estou lá, metade do mês eu estou em casa, vamos dizer assim, né? Ou talvez um pouquinho mais em casa, enfim. O que eu quero dizer é que eu pude escolher essa opção porque eu quis fazer isso, né? Eu quis ter um trabalho onde que me desse a possibilidade de fazer isso, né? E eu só tô falando isso porque você tá querendo vir para a Alemanha, você tá querendo um emprego como engenheiro no mercado de trabalho alemão. E tem trabalhos de todos os jeitos, né? De todas as formas, todas as empresas. A sua oportunidade está aqui. Existem 170 mil vagas abertas para engenharia, para engenheiro. Então, por isso que eu vou trazer as características para você conseguir se destacar e conseguir buscar a sua oportunidade. Então, estou aqui desde 2016, nesse canal, né, eu trago tudo relacionado à transição de carreira internacional, né, para profissionais da engenharia que querem trabalhar na Alemanha, né, e eu quero mostrar um pouquinho aqui nesse canal a minha experiência pessoal de como eu consegui sair, né, de uma formação no Brasil até conseguir uma oportunidade na Alemanha como engenheiro, né, ser reconhecido e muito bem pago, né, porque a gente merece. E eu mostro também as histórias e alguns exemplos dos meus mentorandos que utilizaram a minha metodologia para conseguir também a oportunidade aqui na Alemanha, né, no mercado de trabalho alemão. Eu quero mostrar para você com certeza que você também pode, né? Então, seguindo minhas sugestões, estando conectado, você vai entender que você consegue, você pode também fazer isso acontecer. Isso é possível. Você conquistar a sua vaga de engenharia, né, de engenheiro aqui na Alemanha, ser reconhecido e muito bem pago, tá bem? Show! Vamos pro conteúdo. Vamos falar então das 5 características, né, que eu listei hoje que tornam um engenheiro atraente no mercado de trabalho alemão, tá? Então, as características que eu listei hoje, você vai utilizá-la, né, na hora da entrevista. É óbvio que você também já consegue colocá-la em prática no currículo e na carta de intenção. Só que na entrevista você vai enfatizá-la, ou enfatizá-las, né? É importante que você realmente mostre que não veio para brincar, veio para fazer diferença, veio para ser aquele candidato que vai se destacar no meio daquela multidão, né? Mesmo tendo várias oportunidades, tem vagas, por exemplo, em empresas famosas, né, que são bem conhecidas, renomadas, que recebem mais de 1000 aplicações, uma vaga. Então, entendeu? Como é que você vai se destacar? Né? Existem várias estratégias e uma delas é você com certeza trabalhar
nessa característica, beleza? Então lá, primeira característica para se destacar como engenheiro num processo seletivo para trabalhar na Alemanha. Você precisa não só mostrar que você resolve o problema, mas você precisa mostrar que você é viciado, você é alucinado, você não dorme enquanto não resolver o problema que tem na tua mesa. Ou seja, aquilo não é um problema, aquilo é um desafio. E você foi feito para conseguir conquistar isso, para conseguir buscar a solução. Então, parece tudo uma encenação, né? Mas é real, você precisa. Nós recebemos na nossa mesa só bucha, só problema. É um atrás do outro. Mesmo você sendo projetista, ou sei lá, cara, trabalhar com cliente, engenheiro resolve problema. Não tem mais outra coisa. Você não tem outra coisa. Se você só preenche planilhas, você não é engenheiro. Ou você está fazendo uma atividade que, enfim, eles estão torrando dinheiro, entendeu? Então, se você é realmente engenheiro, se você atua como engenheiro, você está resolvendo treta, você está resolvendo um problema, tá bem? Então você precisa mostrar isso, que você não só resolve, porque todos resolvem, mas você é especial, você vem para destruir. Você não dorme enquanto não para com isso. E como você mostra que você não para enquanto não resolver isso? Primeiro, você mostra que você trabalha na evolução de você entender o problema, né? Você mostra que você, tipo, tá, ok, eu tenho esse problema, então como fazer ele ficar cada vez menor, né? Então, fracionar ele e como resolver ele da melhor forma possível, né? E você, então, tem que mostrar a sua lógica, tem que mostrar o seu pensamento crítico, tem que mostrar que você tem esse planejamento, esse passo a passo de como resolver um problema, tá bem? Qual que é a outra coisa que mostra que você resolve o problema? É a segunda característica. Segunda característica. Qual é a segunda característica que mostra que você é um engenheiro, né, diferenciado e que vai fazer você atrair, né, o mercado de trabalho alemão? Resultado. Então, não tem nada que quebre o resultado. Se você mostrar para o recrutador, para o tomador de decisão, enfim, pro RH, manager, todo mundo que está envolvido no processo seletivo, né, dessa vaga que você se aplicou. Se você mostrar que você é o cara com case de sucesso, né, com soluções criativas, com exemplos, ele não tem como te ignorar. Você vai ficar aqui, ó, guardado na cabeça dessa pessoa, deles. Por quê? Porque a vaga de emprego nada mais é que um problema a ser solucionado. Ou seja, qual é o problema por trás dessa vaga de emprego? Você tem que descobrir para se vender da melhor forma, e quando você mostrar que você consegue resolver esse problema, ninguém vai te ignorar. Não tem como. Você imagina, é como falar, por exemplo, né? Pô, eu tô com fome, né? Daí aparece 3 pessoas na sua frente, uma fala, sei lá, eu sou advogado, eu sou engenheiro, e a outra fala, eu sou vendedor de marmita e tô com a minha mochila cheia. Chamou sua atenção. Você vai ficar aqui, ó, vidrado nessa pessoa. Você quer ela, porque ela tem a solução do seu problema, entendeu? Então, é um exemplo tolo, mas eu preciso mostrar para vocês que é isso mesmo. Você precisa entender o problema da vaga, você precisa mostrar que você resolve o problema da vaga, né, que você tem resultado em relação a isso, e ninguém vai te ignorar mais. Não tem como, entendeu? Não existe a possibilidade. Então, eu posso dar um exemplo para vocês em relação a uma entrevista que eu fiz, porque a entrevista, né, ela era na posição maior, né, e também em relação ao salário muito maior. E ela falava de viagens internacionais, de desafios em culturas diferentes. Então eu trouxe um problema que aconteceu comigo, que eu sabia que poderia acontecer também,
com essa vaga que eu tava me aplicando, e eu mostrei como eu solucionei. Eu falei, ó, o problema era você, durante uma viagem internacional a um país onde o inglês não é a primeira língua, e dependendo do local, é bem difícil a comunicação mesmo. É bem desafiante. Então, o que você faz? Você precisa falar com o cliente, você precisa falar com essa pessoa, com o seu, né, enfim, com a pessoa que está ali a trabalho com você, ou você foi visitar, ou você foi trabalhar junto, né, enfim. E a pessoa não se comunica bem em inglês, ou quase não se comunica. É o que aconteceu comigo, em Taiwan. Então, eu expliquei exatamente que eu fui para lá, né, com meu inglês tranquilo, de comunicação, não é perfeito, mas é tranquilo para comunicar. Cheguei lá, percebi que eles não falavam inglês. A melhor, vamos dizer assim, o melhor engenheiro de lá, da empresa que eu fui visitar para instalar uma máquina, o melhor engenheiro, o engenheiro com o melhor nível de inglês, ele conseguia fazer frases com 2, 3 palavras, extremamente pausado, e ele quase não entendia muito bem. Então eu tinha que falar super pausadamente, usar palavras simples, e eu tinha que dar um treinamento para eles. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer? E agora eu não me lembro exatamente a ferramenta, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu tinha que fazer o treinamento, e foi na época do corona. Então eu fiquei no hotel 15 dias de quarentena. 15 dias de quarentena. A gente descobriu um segundo problema. Que eles não falavam inglês tão legal. 2, que no meio dessa viagem que eu tinha planejado, tinha um feriado em Taiwan. Então a gente não poderia trabalhar. Era proibido. Não só para nós, mas para eles. E a gente não sabia, a gente não tinha feito essa conta. Então, existia 2 coisas ali. Eu tinha que acelerar o meu trabalho, né? E eu tava no hotel 15 dias, eu não podia fazer mais nada. Eu tinha que acelerar meu trabalho nos outros 15 dias que eu ia ficar em Taiwan, e a comunicação tinha que ser boa, ou pelo menos entendível, porque eu tinha que explicar totalmente para o engenheiro, né, de engenheiro para engenheiro, como é que funcionava a máquina, né, se desse algum problema, como faria. Eu era engenheiro de aplicação, né, naquela época. Então, eu pensei, cara, em vez de eu fazer esse treinamento 100% presencial, que era o combinado, eu vou fazer uma grande parte dele online, enquanto eu tô aqui no hotel. Eu não precisava trabalhar, mas eu fiz isso. Então eu montei um treinamento online, e eu falei, agora a segunda parte é fazer eles entenderem. Então, eu acho que eu utilizei o Google Meet, ou alguma ferramenta que quando eu falava a palavra, tinha um botão que eles poderiam apertar e traduzir. Primeiro, mostrava a legenda. Se eles colocassem na língua deles, traduzia. Eu acho que é Google Meet, tá? E traduziu todo o meu treinamento. Então eu tava falando pausadamente, então palavra por palavra, bem claro, bem objetivo, mas bem devagar, num ritmo bem tranquilo, para que o software entendesse a minha comunicação e traduzisse para eles, né, para chinês, enfim, é o mais próximo ali do chinês, a língua deles, o mandarim, né, e deu super certo. Eles entenderam, né, fizeram perguntas, e a gente foi trocando uma ideia. Acho que eu fiz o treinamento em 2, 3 dias, não tenho certeza. Então eu utilizei 2, 3 dias, sei lá, das minhas férias no hotel trancado, para acelerar o treinamento que eu deveria fazer presencialmente. Quando eu fui liberado de sair do hotel, eu cheguei lá e eles já sabiam a teoria, né, e tinham já tirado algumas dúvidas. Então, na prática, foi muito mais fácil ensinar para eles. Foi muito mais fácil explicar para eles. E por que eu estou explicando toda essa história? Porque nesse emprego que eu estava, né, nessa vaga que eu estava fazendo entrevista, foi perguntado, né, você tem aptidão para... Você está disponível para viajar? Sim, estou, né? Dentro das minhas limitações, eu expliquei, né? E você consegue trabalhar bem com culturas que, enfim, não fala como primeira língua o inglês, talvez tenha um pouco de dificuldade, tem paciência. Então,
eu não só respondi, mas eu destruí essa possibilidade de ele não ter certeza que eu era bom naquilo. Então eu falei, cara, olha a minha criatividade. Eu, vendo que eles não conseguem se comunicar bem, eu descobri isso, utilizei a meu favor, utilizei os dias que eu não precisava trabalhar para trabalhar e acelerar o processo. Acabou que no final, no último dia, né, de visita lá, de instalação da máquina, eu já estava com tudo pronto, só foi o dia de assinar os contratos e, enfim, garantir o pagamento, né, do serviço. E é isso. Então, eu sabendo que esse era um ponto, porque eu perguntei isso antes, né, eu tô falando nos meus vídeos, eu vou ficar repetindo. Quanto mais você perguntar sobre qual que é o problema, qual que é a maior dor, qual é o maior desafio do seu futuro chefe, você vai entender qual que é o maior problema que ele tem naquela vaga. E você vai conseguir usar os seus exemplos de vida profissional, pessoal, para mostrar para ele que você é a pessoa mais certa para estar ali na vaga, beleza? Show! Já falei de resolução de problema, já falei de resultado, né? Agora, qual que seria uma terceira característica que vai fazer você se destacar, né, numa aplicação para uma vaga de engenharia na Alemanha? Cara, autenticidade. Ou seja, ser verdadeiro, ser humano, ser real. Não é fake, não é dar a resposta perfeita que eles querem ouvir. Não né, enfim, ser aquele cara super agradável. Claro, educado é uma coisa, respeito. Mas ser aquele cara perfeito, aquela moça perfeita. Não, tem que ser real. Vou dar um exemplo que é esse real. Meu futuro chefe perguntou: você tem disponibilidade para viajar? Eu falei: sim, e gosto. Todavia, work-life balance, balanço entre trabalho e vida pessoal, para mim é importante. Então eu quero estar com a minha família, eu quero ver minha filha crescer, então eu não quero ficar aí, sei lá, um mês fora. Eu quero viagens curtas, no máximo 2 semanas, tá bem? E é isso. Eu botei... O que eu fui? Fui autêntico. Eu falei: tô disponível, adoro viajar. Todavia, eu preciso do balanço. Senão eu fico doido, porque eu não vou estar perto da família. Entendeu? Isso é ser autêntico. Eu não fui mal educado. Eu falei: cara, eu tô aqui, ó, pra você, mas tem que ser flexível. Porque assim eu também serei. Senão não funciona. Entendeu? Até porque eu tive uma experiência que não foi muito boa em relação a não ter balanço, né? Só um segundo. Em relação às viagens. Então eu tava viajando quase toda semana, muito longe, e fez com que eu optasse em não ficar na empresa. Mas isso aí eu posso explicar num próximo vídeo. Então é isso, é ser autêntico. Então, outra coisa que você pode ser autêntico, né, é falar sobre erros. Adivinha o que o humano faz? Erra, e erra todo dia. O que o engenheiro faz? Erra também. Agora, errar vai tirar você da vaga? Não, claro que não. Vai tirar você da possibilidade de continuar na vaga se você não mostrar o que você fez diferente e o que você aprendeu. Porque se você falar que errar, ele fala: óbvio, todo mundo erra. Agora, o que você fez com o erro? O que você aprendeu com o erro? Qual foi a sua ação depois disso? Né? Eu vou mostrar um erro, né? Eu vou falar de um erro para vocês que eu fiz no estágio. Foi o meu primeiro estágio, né? Na verdade, eu tive vários estágios dentro da faculdade, mas o fora da faculdade. Primeiro estágio fora da faculdade. Numa empresa grande, renomada. E foi um dos meus primeiros erros, assim, que eu lembro. Meu coordenador pediu para eu desenvolver um projeto para um gancho para fazer o levantamento de peças para que o operador não ficasse levantando com o braço, né? E daí destruísse o corpo dele. Então, ergonomia. Então, a gente estava fazendo um levantamento, eu faria um levantamento com gancho, né, dessa peça, né, com mini guindaste, né? E de forma que ele não teria nenhum problema, dor na coluna, e não poderia, tipo, acionar ali
ou segurança do trabalho, algo do tipo, por, né, tá num ambiente inóspito, acho que essa é a palavra, né, é inadequado, né, insalubre. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi esse gancho. Todavia, eu não fiz um orçamento de um gancho, vamos dizer assim, em conta e um gancho, né, robusto e mais caro. Assim, os dois têm que funcionar, mas eu não fiz dois tipos de solução, porque eu peguei a informação que ele me passou e fui lá desenvolver um gancho só. E ele falou: "Tá, mas e cadê a solução mais em conta aqui? Cadê a solução que a gente pode aplicar agora? Cadê a solução que, tipo, tá pronta em uma semana ou menos?" Porque, né, orçamento, pedir 3 orçamentos, ser liberado pela chefia, e daí entrar em contato com a empresa, e etc, etc. Demora muito mais, né? Então, quando você tem um orçamento, ou no caso, um projeto mais em conta, o orçamento é aprovado mais rápido. E, enfim, porque empresa, se liga, ó o meu erro. Eu quis fazer o melhor projeto possível, e eu fiz, e ficou muito bom. Todavia, esse projeto demoraria muito. Tinha várias peças envolvidas, né, material que teria que ser... Enfim, a empresa que ia fazer ia ter que comprar o material, e etc, etc. Se eu fizesse um gancho simples de um material só, enfim, que seria utilizado por um período, vamos dizer assim, de alguns meses, para depois vir um gancho perfeito, né, da melhor forma possível, seria perfeito, seria ótimo. Só que eu só pensei no projeto milagroso, no projeto magnífico. Esse foi o problema. É que eu não pensei em apagar o fogo, eu só pensei em trazer a melhor solução. E na indústria, né, você tá precisando para agora. É tipo agora, cara, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo. Então você precisa criar a solução, tipo, voando. Então, o que eu deveria fazer, na minha opinião, era gerar as duas soluções ou gerar os dois croquis muito rápido, mostrar para ele e falar: olha, que essa aqui fica pronta em chutar uma semana e essa aqui, ó, vai demorar mais de um mês ou dois, pela complexidade. Era isso que eu tinha que fazer. E eu errei, eu não fiz. Então eu tive que parar, depois que eu gastei todo tempão fazendo, eu tive que parar isso, voltar a fazer o simples, daí aplicar, né? Então foi um erro que eu cometi e que eu, quando eu falo numa entrevista, como foi o erro, eu falo esse. E eu falo que eu aprendi que agora, todos os projetos que eu faço parte, que eu vejo que necessita vamos dizer assim, de opções, eu já faço paralelo. Eu faço comparação, eu já faço paralelo na hora, né? Então, um exemplo, para quem não sabe, eu estou no Japão, eu estou a trabalho aqui, e aconteceu de um funcionário ficar doente um dia antes da viagem. Sim, um dia antes da viagem. E a gente planejou a viagem 6 meses atrás. E eu fiz todo o planejamento. E durante 6 meses a gente preparou várias outras coisas. E um dia antes, o funcionário ficou doente. E pegou, né, porque estava doente mesmo, pegou uma semana de descanso, né, atestado médico. Você imagina o que a pessoa tinha que fazer. E eu, né, por enfim, ter contrato diferenciado e etc., eu tava de folga nesse dia. Não era mais folga. Meio dia, vamos dizer assim, meio período, né, umas 4 horas eu tive que investir para resolver essa situação. E você imagina, investir o meu tempo que eu tinha de folga, e eu investi porque era necessário, e numa situação onde, cara, você tem que substituir esse funcionário. E a outra funcionária que ia, né, que veio no caso, ela ficou tão estressada que ela falou que não queria mais vir. Então, olha a loucura. Eram eu e mais 2. Um ficou doente, a outra se desesperou, porque, né, trabalham junto e tal, e esse receio de viajar internacionalmente, falou que não queria mais vir. Pensa na frieza que você tem que ter para fazer isso acontecer. Então, fui falar com ela, né,
tranquilizá-la, tentar entender qual que é a sua preocupação, qual que é, o que você, né? Enfim, entendendo aquilo, eu já trouxe 2 opções para ela, né? Isso ou isso. E no final das contas, deu tudo certo, conseguimos encontrar, e na verdade ela já faz parte de um grupo, né? Uma outra funcionária que tava disponível, a gente comprou a passagem no dia para ela, naquele dia que aconteceu mesmo, a gente comprou, uma hora depois a gente comprou uma passagem para ela, né? Acertou tudo, ligou pro nosso contato no Japão, pediu por desculpas e pediu por gentileza para trocar o nome no hotel. Ligamos para outro hotel em outra cidade que a gente vai passar. Enfim, fizemos todas as trocas possíveis e deu tudo certo, entendeu? Por que deu certo? Primeiro, você tem que estar preparado, né? É isso, você tem que resolver o problema. Você tem que estar preparado, tem que ser criativo. E segundo, lembra aquela explicação que eu falei que lá no estágio eu errei porque só dá uma opção? Agora eu dou 2 opções. E é óbvio, às vezes não tem a situação, não tem como dar 2 opções, mas você tá entendendo? Eu primeiro entendi qual que era a situação. Eu só tinha uma funcionária disponível, ela estava desesperada, que ela é sozinha. E eu quis entender o porquê. E eu ouvi ela, e eu falei, ok, tá tudo bem, não é isso, a gente tá junto, né? E vamos achar uma solução, tá bem? Me dá alguns minutos que eu vou falar aqui com as pessoas e já te retorno. E deu tudo certo, né? Dei 2 opções, escolheu a melhor na situação dela e a gente pôde fazer isso, né? E a pessoa que veio junto é também capacitada e tá sendo um sucesso o treinamento, né? Só que é o que eu falei, você tem que estar com sangue nos olhos, você tem que ser aquele engenheiro que está... Você entendeu? É a parada de eu não durmo enquanto eu resolver, é esse sentido. Então, do mesmo jeito que aqui na Alemanha, dependendo da sua situação, do seu contrato, do seu cargo, você ganha folga antes de viagem, você trabalha de casa, etc, né? Como eu, se acontecer uma coisa dessa, você vai ter que resolver. E meu chefe, eu já liguei com meu chefe, nós dois, eu de férias, ele de férias, eu em casa tranquilo, com minha filha, né, aproveitando, e ele na praia. E a gente resolvendo treta. É porque é isso, se você assumir o cargo, responsabilidade, você tem que assumir a treta. Ponto final. É óbvio, tem exceções, etc, etc, né, que bota alguém responsável, mas no geral, você tem que estar preparado para isso, né? Show! Então, tem que ser autêntico, tem que mostrar erros, e quando você mostrar erros, mostra o que aprendeu, mostra o que você faz agora a partir do momento que você errou aquela vez, né, para não acontecer novamente, tá bem? Vamos para os dois últimos, duas últimas características que vai fazer você ser destaque, né, no processo seletivo para conseguir uma vaga de engenharia na Alemanha. Você ser escasso, desejado. Profissional desejado, como assim? Cara, você está se aplicando a outras vagas, correto? Né? Não centenas. Seguindo aí a metodologia que eu estou te explicando, são poucas vagas, focado na qualidade, focado no nicho, no mercado, na porção do mercado de trabalho que reage bem à tua aplicação, né? Se você não entendeu isso, volta com os vídeos, eu falei, você tem que se aplicar por blocos, startups, empresas pequenas, médias, grandes, né? High-techs, né? Empresas familiares, né? Tradicionais, enfim. Você precisa se aplicar em blocos para entender qual que é o nicho, qual que é a porção do mercado das empresas que fecham com o teu perfil profissional, entendeu? Com o que você está entregando. Assim, adivinha o que vai acontecer? Quando você se aplicar assim, você vai conseguir focar só nessas empresas e vai ter melhor resposta do que ficar... Isso vai ser 80-20, do que ficar tirando aplicação para todo lado, tá entendendo? É entender o mercado de trabalho, entender qual mercado te aceita melhor, fechou? Então, sabendo disso, você vai começar a se aplicar e vai começar a receber, né, retorno, enfim, e daí você vai ter que mostrar isso, você vai ter que explicar que você, sim, você está em conversas com outras empresas,
E sim, você, né, adoraria continuar com o processo seletivo com essa empresa e adoraria, né, se for perguntado, saber mais sobre as atividades que você vai ter que realizar, ser responsável para conversar e negociar sobre salário, negociar sobre benefícios e etc. Ou seja, quando você está numa entrevista e você é perguntado, você tá conversando com outras empresas, você está se aplicando a outras vagas? Sim, sim, estou. Isso não significa isso não significa que não estou interessado nessa oportunidade, muito pelo contrário, né? Mas recebo contato, sim, estou em contato e é isso, podemos conversar melhor. E daí, né, e se vir, sempre quando vem algo relacionado a isso, você precisa mostrar tranquilidade, né? Tranquilidade, porque você tá tranquilo, a empresa precisa de você, é óbvio que você precisa do trabalho, e ela sabe disso, mas ela precisa muito de você, e na Alemanha a situação tá louca para eles estão realmente muito necessitados de profissionais, tá bem? Então, você tem que estar tranquilo, fica tranquilo, pode comunicar que está em contato, não precisa falar nome de empresa, não deve, tá bem? E se eles falarem, se você já tem uma oferta de emprego, se você não tiver, fala, não, ainda não tenho, mas possivelmente na próxima conversa, né? Eu tô falando isso para ser sincero, não é mentir, né? Se você não tiver, não fala. Mas o que é legal, isso gera escassez, então a empresa reage rápido. Como é que eu sei disso? Eu já fiz isso, na prática, valendo. Eu estava conversando com 3 empresas, eu recebi uma oferta, depois de um tempo eu recebi a segunda, e eu estava enrolando nessas 2 empresas para receber a terceira e saber, né, qual que seria a mais viável para mim, que me encaixaria melhor. Não era só dinheiro, era benefício, como eu falei, home office, quantidade de férias, ganhar carro ou não, enfim, são várias coisas, muitas coisas envolvidas. E essa terceira empresa estava demorando. E eu falei assim, ó, eu entrei em contato e falei, olha, eu agradeço muito pelo processo seletivo, né, pelas conversas que tivemos. Entendo que os senhores devem estar ocupados com, né, com várias outras atividades, só que eu recebi 2 ofertas de emprego e eu preciso dar retorno até o final de semana. Era numa quarta-feira. Eu juro para vocês, na quarta-feira chegou a oferta de emprego dessa empresa. Foi assim. Não, vamos responder hoje. E veio. Entendeu? E tava uma semana enrolando. E eu falar isso veio a oferta. Eu acabei não ficando na empresa, não por maldade, até parece, porque a oferta foi, assim, bem abaixo do que eu imaginava, mas é isso para vocês, tem que se mostrar a escassez, que é desejado, né? Então seja sincero quando está no processo seletivo, seja sincero que isso vai acontecer, de a empresa entender que você não está desesperado pelo emprego. Não, ele é importante para você sim, mas você está em conversa com outras empresas e você é desejado. E isso gera escassez, um gatilho mental que faz a empresa falar, cara, a gente precisa acelerar o processo desse cara, a gente precisa entregar os melhores benefícios, melhores salários, entendeu? Isso é muito bom para você, te coloca numa posição muito boa e, como eu falei, faz ficar atraente para a empresa, beleza? Última característica de hoje é comunicação eficaz. Então, todo profissional de engenharia que quer ser atraente, quer se destacar numa aplicação, né, para uma vaga na Alemanha, você precisa mostrar a sua comunicação eficaz. Você precisa ter clareza, ter objetividade na hora de explicar algo, na hora de se comunicar, ou ao menos mostrar que está trabalhando nessa característica. Por quê? Porque você vai se comunicar a todo momento com clientes internos, ou seja, outros departamentos, com clientes externos, ou seja, compradores, fornecedores e etc, né? Clientes em geral. Então você precisa mostrar para eles, e óbvio, durante o processo da entrevista você vai conseguir mostrar um pouquinho que você consegue passar de forma clara e concisa a sua ideia, né? O que você está
trazendo. E isso, sabe como você consegue fazer isso? Treinando. Treinando. Mesmo que você não tenha uma comunicação boa, né? Você fala, Gerson, eu não consigo, eu sou travado, eu não me comunico bem. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que, sabe como você vai se comunicar bem na entrevista? Treinando. Treinando, porque tudo ali é treino. Tudo ali é prática. Né? Prática, é olhar no espelho, é gravar, é fazer com parente, amigo, é treinar suas respostas. Ah, é decorar? Claro que não, não é decorar. É você se planejar, estudar, preparar, revisar e treinar. Prática, prática, prática. Daí a sua comunicação vai ficar, pelo menos na entrevista, muito, muito eficaz, clara, concisa. E depois você continua trabalhando, faz curso, continua evoluindo. Né? O importante é você, na entrevista, mostrar isso. Né? Não é enganação, é treinamento. Você está trabalhando nisso, entendeu? É treinamento, é treinar essa habilidade. Comunicação é como outra coisa, é como qualquer outra coisa, é como andar de bicicleta. No começo não funciona tão bem às vezes, mas desembesta, e daí vai. Daí você consegue aos poucos, treinando, caindo, tropeçando, né? Então é isso, fechou? Então, agora eu vou trazer para vocês um bônus em relação a características que tornam um engenheiro atraente no mercado de trabalho alemão. E cara, isso aqui é uma das características mais importantes que você precisa focar, que é gerar confiança no recrutador, no tomador de decisão, no RH. Gerar confiança, gerar segurança. Por quê? Porque normalmente eles são alemães. Alemães, eles são conservadores. Conservadores buscam segurança, buscam um local tranquilo. E quando eu falo local tranquilo num processo seletivo de trabalho, se a gente está olhando para um candidato que está lá no Brasil, no caso você, o que ele vai pensar? Como esse candidato vai me dar certeza, né, que ele quer vir para ficar. E agora eu te devolvo a pergunta. Como você mostra para ele que você vai viajar para a Alemanha para ficar? É óbvio, a gente não pode dar certeza 100%, mas como você pode mostrar para ele? Eu tenho 3 sugestões para você. Uma, você se interessar pela cultura, pelo país e pelo idioma, mostrar isso na tua aplicação, no seu dia a dia, na entrevista. Isso, sem sombra de dúvidas, isso é muito importante e gera confiança, gera segurança para esse tomador de decisão alemão. Segundo, você ser muito bem informado sobre o processo de admissão de um estrangeiro. Você não precisa saber todas as etapas, até porque você não é o contratador, né? Mas como empregado, né, que vai ser contratado, você tem que ter uma noção de como funciona esse processo seletivo. E para quê? Daí vem o terceiro, que é para você ter documentações todas preparadas, para você mostrar a organização para eles, o que vai gerar confiança. Quando eles perguntarem, olha, no processo de contratação, você sabe, sei lá, como funciona isso, como funciona aquilo? Essas perguntas sempre vêm, porque eles nem todos têm, vamos dizer assim, não é comum para eles contratar estrangeiros. Agora é que começou, né? Mas não é tão comum. Então tem empresas que não contrataram. Você é meio que o primeiro, ou você é o primeiro de fora, né, do Brasil, né? Então, saber desse processo seletivo e saber do que você precisa e do que, às vezes até do que eles precisam, é muito importante, sabe? Mas não é obrigatório saber o que eles precisam. Eles podem ligar para algum alemão e perguntar. Mas imagina se você soubesse. Que massa. Que legal mostrar para eles que você está preparado até para explicar para eles o processo seletivo. E preparar a documentação, mostrar que você é organizado. E, cara, imagina que problema com documentação pode atrasar o processo e atrasar o processo a ponto de eles escolher outro candidato. Porque não tem, vamos dizer assim, sabe quando você está resolvendo um problema e por determinada situação o órgão está, enfim, de greve ou está demorando para te dar retorno e você fica empacando a empresa. O processo seletivo da Alemanha já é demorado, é de 3 a 5 meses
né, o processo seletivo de trabalho, né, do começo até o final. Então, se eu fosse você, eu preparava documentação. Se você vai para a Alemanha, você tem que ter traduzido em alemão, né, e documentação autentificada, tá bem? Tem algumas que você precisa só traduzir, tem outras que é autentificar, tá bem? Então, busca informação e se prepara, porque assim você vai passar segurança pro clã alemão que está tomando conta do seu processo seletivo para conseguir a vaga de engenheiro na Alemanha, e assim você vai conseguir estar mais próximo do teu objetivo, que é vir para a Alemanha, trabalhar, ser reconhecido e muito bem remunerado, beleza? Galera, aqui no Japão são 7 para meia-noite, meu olhinho já tá ficando fechadinho, já tá ficando japonês, então eu agradeço demais a presença de vocês até o final do vídeo aí. Se eu me embananei algumas vezes é porque quando eu fico com sono eu fico um pouco mais lento mesmo na hora de explicar, e algumas palavras em português realmente desaparecem da minha cabeça, até pelo fato de que eu estou usando bastante, né, já faz 7 anos que eu estou na Alemanha, estou usando bastante alemão e inglês, né, então também acontece isso. Meu português fica bem pobre, mas faz parte, né? Então é isso. Agradeço. Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida, escreve aí embaixo e a gente se fala. Valeu, abraço.